Meus filhos e minhas filhas, saravá a todos. Que a luz de Oxalá abençoe vossos caminhos. Sentem-se, cheguem mais perto. Muito prazer. Sou Zélio de Moraes, o pai da Umbanda. Vou contar um pouco da nossa história. Uma história que carrego no coração há mais de 100 anos, vista com os olhos de quem criou a Umbanda e escreveu e já folheou muitos livros e, mais importante, viveu e sentiu na pele a força dessa religião bendita. Vamos falar do nascimento da nossa querida Umbanda, essa árvore frondosa que acolhe a todos sob seus galhos de caridade e amor. Vocês me perguntam como, por que e em que ano nosso, eu, ou melhor, pai Zélio Fernandino de Moraes, junto com o nosso chefe maior, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, fundou a Umbanda. Ah, meus filhos, essa é uma história linda, cheia de ensinamentos. Tudo começou lá no final de 1908, na cidade de Neves, Rio de Janeiro. Eu era apenas um jovem rapaz com 17 anos, se preparando para entrar na carreira militar na Marinha. Mas a espiritualidade já tinha outros planos para ele. Comecei a ter o que a família considerava estranhos ataques. Nesses momentos, eu assumia a postura de uma pessoa mais velha, falando coisas que pareciam sem sentido para quem ouvia, como se fosse alguém que tivesse vivido em outra época. Às vezes, parecia até um felino esperto, demonstrando conhecer muito da natureza. A família, que era tradicional e conhecida na cidade, ficou assustada e chamou o médico da família, que era tio do meu tio. Depois de me examinar por vários dias, o doutor disse que aquilo não se encaixava em nenhuma loucura que ele conhecia. Acreditava mesmo que eu estava endemoniado. E o que ele recomendou? Que me levassem a um padre. Mas alguém na família teve uma outra ideia. Sugeriu que isso era coisa de espiritismo. E assim, no dia 15 de novembro de 1908, fui levado à Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. Me convidaram para participar da sessão, tomando um lugar à mesa. Foi então que a força espiritual se manifestou de novo. Contrariando todas as regras da casa que proibiam que alguém se afastasse da mesa, eu me levantei e disse: aqui está faltando uma flor. Eu, com esta entidade maravilhosa, fui até o jardim, peguei uma flor e voltei, colocando-a no centro da mesa. Isso causou um grande alvoroço, um verdadeiro tumulto entre os presentes. Quando os trabalhos tentaram continuar, começaram a se manifestar em outros médiuns espíritos que se apresentavam como pretos escravos e índios. O diretor dos trabalhos, imbuído das ideias da época, achou aquilo um absurdo. Advertiu esses espíritos com aspereza, falando de seu atraso espiritual e mandando que se retirassem. E é aqui que chegamos ao porquê, meus filhos. Por que a Umbanda nasceu? Porque havia uma necessidade, uma ordem divina. Uma força espiritual, a mesma que me tomou, falou novamente através de mim. Porque repelem a presença desses espíritos se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens. Será por causa de suas origens sociais e da cor? Houve um diálogo acalorado. Os espíritas tentavam doutrinar e afastar aquela entidade desconhecida. Um médium vidente, vendo a aura de luz e a veste branca, perguntou por que ele falava assim, pretendendo que aceitassem espíritos considerados atrasados, já que ele via que falava com um jesuíta. Perguntou qual era o nome dele. E então, meus filhos, foi anunciado o nome que ecoa até hoje em nossos terreiros. Se querem um nome, que seja este. Sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Ele explicou que o vidente via eram restos de uma existência anterior, quando foi o padre Gabriel Malagrida, sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa em 1761. Mas, em sua última vida física, Deus concedeu a ele o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. Nosso caboclo, então, anunciou a grande missão que trazia do astral. Ele disse que, se aqueles espíritas consideravam atrasados os espíritos de pretos escravos e índios, no dia seguinte, 16 de novembro, estaria na casa de seu aparelho, às 20 horas,
para dar início a um culto onde esses irmãos poderiam se manifestar, dar suas mensagens e cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Essa seria uma religião que falaria aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. Uma religião baseada no Evangelho de Jesus e na prática da caridade. Ele explicou que os espíritos de velhos africanos, que foram escravos, e os índios nativos da nossa terra não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, que já estavam deturpadas e, muitas vezes, dirigidas para a feitiçaria. Na Umbanda, eles poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados sem importar a cor, raça, credo ou condição social. No dia 16 de novembro de 1908, meus filhos, na casa da família Moraes, a rua Floriano Peixoto, número 30, às 20 horas, como anunciado, manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas. Na presença dos membros da Federação Espírita, parentes, amigos e uma multidão de desconhecidos do lado de fora, ele declarou o início do novo culto. Ali, naquele momento, nascia oficialmente a religião de Umbanda. No dia seguinte, a rua Floriano Peixoto virou uma verdadeira romaria. Enfermos, cegos, vinham em busca de cura e a encontravam, em nome de Jesus. Médiuns que eram considerados loucos deram provas de suas qualidades. A partir daí, o caboclo das 7 encruzilhadas trabalhou sem descanso para esclarecer, difundir e firmar a Umbanda. Tive como auxiliar Pai Antônio, um preto velho de grande humildade, e o caboclo Orixá Malé, experiente em desmanchar trabalhos de baixa magia. O ritual estabelecido pelo caboclo era simples: cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca para os médiuns, proibiu sacrifícios de animais. Inicialmente, dispensou os atabaques e as palmas. Embora algumas tendas tenham adotado atabaques depois, a tenda original não o faz até hoje. Capacete, espadas, cocares e vestimentas coloridas ou com excessos não eram aceitos. As guias eram usadas apenas para identificar a entidade que se manifestava. Os banhos de ervas, a maciz, a concentração na natureza e o ensinamento doutrinário baseado no Evangelho eram fundamentais para a preparação do médium. Meus filhos, eu dediquei 64 anos de sua vida à Umbanda, sem nunca fazer dela sua profissão. Trabalhava para sustentar minha família e ajudava financeiramente as tendas. Não aceitava dinheiro ou presentes, seguindo a ordem do seu guia-chefe. Nosso caboclo das 7 encruzilhadas, através de mim, purificou os trabalhos e organizou a lei de Umbanda no Brasil. Em resumo, meus filhos, a Umbanda nasceu no dia 16 de novembro de 1908, anunciado pelo caboclo das 7 encruzilhadas através de mim, o médium Zélio Fernandino de Moraes, na casa da família Moraes, no Rio de Janeiro. Nasceu porque era uma ordem divina, uma revelação para acolher e dar espaço de trabalho aos espíritos de pretos velhos e caboclos que eram rejeitados em outros cultos. Na Umbanda, eles poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, sem importar a cor, raça, credo ou condição social. Que esta história firme ainda mais a fé em vossos corações. A Umbanda é linda, meus filhos, e sua fundação é um marco de luz na espiritualidade brasileira. Se gostou dessa história, curta, compartilhe e comente. Axé! Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Assim seja.